Alunos do nono ano. A nossa aula de hoje é sobre introdução à genética. Sou a professora Rosivana e hoje nós vamos estar dando início, ao nosso assunto relacionado à biologia. Então, vamos estar conhecendo um pouco sobre o que é que vem ser a genética e os conceitos que nós usamos na genética. Então, é um assunto, bastante interessante que vocês vão estar conhecendo a partir de hoje. O que é a genética? A genética é um ramo da biologia que estuda as leis da transmissão dos caráteres hereditários, aquelas características passadas de pais para filhos nos indivíduos e as propriedades das unidades que permitem essa transmissão. Então, essa área da genética, ela nos dá uma explicação, de como as características elas são transmitidas de uma geração para outra e quais são os fatores, os fenômenos que permitem com que essa transmissão dessas características sejam herdadas, de uma geração, sejam repassadas de uma geração para outra. Então, a genética, há muito tempo o ser humano ele domina essas técnicas de melhoramento de raças de animais, como cães, cavalos e bois, por meio de cruzamentos selecionados, possuindo quase nenhuma noção de genética. O estudo da hereditariedade sempre fascinou, especialmente os cientistas e pesquisadores. Os leigos também se interessam pela forma como as características são transmitidas entre as gerações de todas as espécies. Mas antes do século XX, os cientistas já sabiam como os seres vivos se reproduziam. No entanto, ainda faltava um maior conhecimento sobre os detalhes da transmissão da hereditariedade. Com os trabalhos do monge austríaco Gregor Mendel, foram dadas algumas noções mais objetivas dessa nova ciência, a genética. Conceitos fundamentais em genética. Então, de acordo com estudos, pesquisas, dos cientistas, no decorrer da história, no decorrer do tempo, com o desenvolvimento dos microscópicos, se conheceu, uma estrutura que nós chamamos de núcleo. Então, através da citologia, que é o estudo da célula, se descobriu que as células constituem todos os seres vivos. E esses seres vivos, eram formados por unidades, morfológicas e funcionais chamadas de células. E essas células possuem estruturas, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Nas células eucarióticas, o núcleo, ele apresenta-se, separado em 3 estruturas, onde nessas células eucarióticas, esse núcleo, ele vai estar guardando, as instruções que vão comandar as atividades da célula, que nós chamamos de material genético. Então, o material genético nas células eucarióticas, ele está armazenado nessa estrutura chamada de núcleo. E esse núcleo é formado, por outras partes, que nós chamamos de envelope nuclear, de nucleoplasma, de nucleolo e de material genético, que é o portador das informações que determinam as características hereditárias e o funcionamento dos organismo. Então, no núcleo, o material genético está associado, a outras estruturas, como as proteínas. E o conjunto desses filamentos longos e finos, constituídos por DNA e proteínas, nós chamamos de cromatina. Então, a cromatina ela é um envelope de emaranhado, de filamentos de DNA, que nós vamos ver que posteriormente, quando a célula se divide em outras células, existe uma fase em que
essa cromatina, né, ela vai se formar, vai se transformar no que nós chamamos de cromossomos, né? Ou então, essa cromatina, ela se transforma durante o processo de divisão celular das células em cromossomos, que nós também vamos conhecer ao longo do nosso estudo. Então, a cromatina, ela é um conjunto de filamentos longos e finos, constituídos por DNA e proteínas. Vocês podem ver, né, a imagem, né, onde ela é vários filamentos, como se tivéssemos um envelope de linha, né? E aí esse envelope de linha constitui, né, o que nós chamamos de cromatina, que vai estar presente no núcleo das células eucarióticas, que guarda, que armazena esse material genético. Cromossomos. Os cromossomos são filamentos de DNA e proteínas chamadas de histonas, que encerram um conjunto de genes, né? Então, o DNA é a molécula que contém as informações genéticas hereditárias, ou seja, aquelas que são passadas de geração em geração e que são relacionadas às manifestações das características. E né, o DNA que contém as informações para a produção das proteínas do organismo. Então, as proteínas são as moléculas que determinam a estrutura das células e controlam as suas atividades, né? Então, os cromossomos, né, vai ser a molécula de DNA, os filamentos de DNA, como eu já falei para vocês. Primeiramente, no núcleo das células, vamos ter a cromatina, né, que é justamente esses filamentos de DNA e proteína. Quando a célula passa pelo processo de divisão celular, vocês podem estar observando, né, essa cromatina, ela vai se transformando, ela se condensa, né, em cromossomos simples e depois ela pode se condensar também em cromossomos duplicados, tá? E aí vai apresentar também diversas estruturas. E esses filamentos, cada filamento desse é o quê? O material genético dos organismos. Esse material genético mais as proteínas que vão determinar, né, as características do indivíduo constituem o nosso DNA, o nosso material genético. Então, a molécula de DNA, ela é constituída de diversas subunidades. Vocês podem estar observando o que nós chamamos de nucleotídeos, tá? Cada nucleotídeo de DNA é formado por um açúcar, que nós chamamos de desoxirribose, e por um conjunto de fosfato por bases nitrogenadas, que podem, né, ser diversos tipos. Tá? Então, cada molécula de DNA contém milhares de regiões que servem de molde para a codificação de uma molécula de RNA, que em sua maioria orientará a produção de uma proteína. Então, essas regiões codificadas, nós chamamos elas, né, cada região do cromossomo vai possuir uma região codificada. Essa região codificada, nós chamamos ela de genes, tá? Então, os genes é um segmento de molécula de DNA responsável pela determinação de características hereditárias e está presente em todas as células de um organismo. O gene é representado por letras do nosso alfabeto, né? Aqui nós temos, né, todas as células de um organismo pluricelular se origina de uma única célula, né, que é o zigoto, e por isso as informações genéticas são as mesmas em todas as células do corpo. No entanto, em muitos organismos existem diferentes tipos de células. Então, como as células com o mesmo material genético são diferentes entre si, né? Isso nós chamamos de diferenciação celular. Então, os genes, tá, são eles que vão conter as informações genéticas, né? Aqui nós temos, olha, uma molécula, né, o DNA, tá mostrando aqui, a molécula de DNA, né? E em cada região, né, do cromossomo, nós vamos apresentar, né, um gene que vai ser responsável por codificar uma determinada característica do indivíduo.
Locos gênicos é a região do cromossomo onde o gene está localizado. No plural de locus, nós chamamos loci. Só um minutinho aqui. Então, o locus gênico é a região do cromossomo onde o gene, onde o gene está localizado. Que nós vamos ver na imagem, Nós temos também os genes alelos, tá? Que você vai poder observar, Cada região do cromossomo onde se encontra o gene, nós chamamos de locus gênico. O que é o gene? Um segmento de molécula de DNA responsável pela determinação de características hereditárias. Aqui, ó. Vamos voltar aqui para, tá? Então, o gene é o segmento de molécula de DNA responsável pela determinação das características hereditárias. Aonde é que o gene está localizado? Nos cromossomos. O local onde esse gene se encontra, nós chamamos de locus gênico. Já os genes alelos são os genes que ocupam o mesmo locus, o mesmo lugar em um cromossomo homólogo. Estes genes atuam sobre as mesmas características, podendo ou não determinar o mesmo aspecto. Aqui nós vamos ter uma imagem, tá? Uma anatomia do cromossomo. Então, o cromossomo ele é formado, por estruturas, tá? A principal parte do cromossomo nós chamamos de centrômero, que é essa estrutura que divide o cromossomo ao meio. Os cromossomos homólogos, os genes, eles são análogos, ou seja, vamos ter um gene do pai e um gene da mãe, que nós vamos ver mais adiante, que são representados por letras do nosso alfabeto. E também o cromossomo ele possui uma estrutura chamada de cromatídeos, tá? Irmãs, que são genes idênticos, são genes iguais para uma determinada característica. Então, tamanho do pé, aqui digamos que nós temos um cromossomo simples, tá? Olha, observe que os genes alelos, eles vão determinar a mesma característica, Então, tanto o gene do pai quanto o gene da mãe, isso nos cromossomos homólogos, nós vamos ver que são genes idênticos, genes que nós recebemos um do pai e um da mãe, eles vão estar sempre aos pares. Então, quando os genes estão determinando uma mesma característica em um mesmo cromossomo, nós chamamos eles de genes alelos. Mesma região, tamanho do pé, cor de cabelo, tipo de sangue e o temperamento, tá? Então, os genes alelos são genes que ocupam o mesmo lugar em cromossomos homólogos. Esses genes atuam sobre as mesmas características, tá? Isso não significa que eles vão determinar o mesmo aspecto, como a gente vai observar mais adiante. Então, esses dois genes, que vão determinar a mesma característica nos cromossomos homólogos são chamados de genes alelos. E o que vem ser esses cromossomos homólogos? São cromossomos que apresentam genes para as mesmas características, para as mesmas posições. Um homólogo veio do pai e outro da mãe. Então, durante a reprodução, tá, nós recebemos um gene do nosso pai e um gene da nossa mãe, porque a reprodução sexuada, no caso dos seres humanos, ocorre através da união de duas células, do óvulo e do espermatozoide. Então, você vem, o espermatozoide ele traz 23 cromossomos e o óvulo traz 23 cromossomos e o espermatozoide traz 23. Dessas duas células se unem, ocorre a fecundação, elas se unem e formam uma única célula chamada de célula-ovo ou zigoto, E aí você vai receber um cromossomo do seu pai e um cromossomo da sua mãe. E aí nós chamamos esses cromossomos de cromossomos homólogos. Nós vamos ver daqui a pouco na imagem. Deixa eu mostrar aqui, O óvulo,
tá? N, porque ele apresenta 23 cromossomos, e o espermatozoide N, que apresenta 23. Então, quando essas duas células se unem, esses cromossomos eles vão ficar aos pares, né, formando uma única célula chamada de célula ovo ou zigoto. Todos nós já fomos uma única célula, tá? E a partir dessa única célula ocorreu várias divisões celulares até ter a formação do organismo dos seres humanos. Então, esses cromossomos, eles ficam aos pares. Quando eles ficam aos pares, nós chamamos eles de cromossomos homólogos. Os genes alelos são os genes que vão ocupar esse mesmo cromossomos, nesses cromossomos homólogos, eles vão apresentar o mesmo lugar, tá? Então, esses genes vão atuar sobre as mesmas características, tá? Genótipo. É a constituição gênica do indivíduo, isto é, são os genes que ele possui em suas células e que foram herdadas de seus pais. São representadas por letras, né? Exemplo, A grande, Azinho, B grande, Czinho, D grande, Dzinho e etc. Né? Então, aqui significa assim, ó, que você recebeu um cromossomo do seu pai com determinadas características e um cromossomo da sua mãe com determinadas características. Então, o conjunto dessas características que você herdou tanto do seu pai quanto da sua mãe, nós chamamos de genótipo. Então, na verdade, o genótipo, ele é a sua constituição genética. Então, a constituição genética dos seres vivos, nós chamamos isso de genótipo. Fenótipo. Fenótipos são as características manifestadas por um indivíduo. São características morfológicas, fisiológicas ou comportamentais. É determinado pelo fenótipo, mas pode ser modificado pelo ambiente. Então, o fenótipo é a expressão exterior, né? Aquela característica observável do genótipo, mas a ação do meio ambiente, porque o meio ambiente ele também tem influência sobre, né, o indivíduo, né? Nós interagimos com o ambiente, com o meio onde a gente vive. Então, muitas vezes a influência ambiental ela provoca manifestações de fenótipos diferentes do programado pelo seu genótipo. Então, esse fenômeno ele é denominado de peristalse, né? Então, a peristalse é o quê? É quando, né, o fenótipo, tá, vai ser igual ao genótipo, mais o A, que significa o ambiente. Então, o fenótipo é igual ao genótipo do indivíduo, mais a ação do ambiente. Exemplo, a cor de pele, a textura do cabelo, o tipo de sangue e etc. são alguns exemplos. Então, a peristalse ela pode ser exemplificada pelas hortênsias, por exemplo, que em um solo básico ela apresenta uma coloração azul e em um solo ácido ela vai apresentar uma coloração rosa. Então, nem todos os fenótipos são observáveis. Existem exceções, como no caso dos grupos sanguíneos que eu acabei, né, de citar, que é como um exemplo de fenótipo. Por exemplo, uma pessoa que é do grupo sanguíneo B, como esse caráter não pode ser visualizado, mas ele pode ser detectado experimentalmente. Então, trata-se de um fenótipo. Tá? Então, nem sempre é observável. Existem algumas exceções, como o tipo de sangue que nós herdamos, que é uma característica, né, determinada pelo genótipo, que é a nossa constituição genética, e essa característica ela não é observável, como, por exemplo, a cor da pele, né, que ela interage com o ambiente. Você pode trazer um genótipo, mas aí devido à sua grande exposição ao sol, a coloração da sua pele ela sofre mudança, né? Por exemplo, no bronzeamento, né? Então, o bronzeamento ele é um exemplo de fenótipo. Fenocópia. Existem determinados indivíduos que apresentam características fenotípicas, não hereditárias, que são produzidas por influência do meio ambiente, imitando o mutante. Exemplo, o nanismo hipofisário, que é provocado por uma função deficiente da glândula hipófise, simulando o nanismo
acrotroplásico, determinado por genes dominantes e transmitidas aos descendentes. Então, a fenocópia, ela é uma características fenótipas, só que elas não podem ser transmitidas aos seus descendentes, né? Por exemplo, a coloração do cabelo, né? O seu genótipo era para determinação do cabelo preto. O seu fenótipo, você apresentou cabelo preto. Quando você pinta seu cabelo, você deixa de ter o fenótipo, aquela característica observável. E aí você passa a ter o que nós chamamos de fenocópia, né? Algo, né? Uma característica que imita o seu fenótipo, tá? Que vai substituir, no caso, o seu fenótipo. Então, apresentam características fenotípicas, só que essa característica ela não vai ser transmitida aos seus descendentes. Por exemplo, seus filhos não vão nascer de cabelo louro, vão nascer de cabelo preto, porque a sua constituição genética, o seu genótipo, né, ele determina o fenótipo, que é o cabelos negros. Homozigose. Seres diploides apresentam 2 cópias de cada gene, cada um em um cromossomo homólogo. O indivíduo homozigoto apresenta 2 alelos de um gene igual, seja eles genes dominantes ou genes recessivos. São representados por letras, como a gente já acabou de ver, né? O genótipo ele é representado por letras do nosso alfabeto. Então, aqui nós temos a homozigose, quando o indivíduo, né, ele apresenta os 2 genes alelos, eles vão ser iguais, né? Por exemplo, você vai ter os 2 genes alelos iguais, né? Por exemplo, você recebeu o do seu pai para cor de cabelos negros e você recebeu o gene da sua mãe também para cor de cabelos negros. Então, o seu genótipo, né, ele é igual, tá? É determinado pela letra grande a grande, por exemplo, né? Então, o seu genótipo nós chamamos ele de homozigoto, tá? Ou homozigose também. Aqui nós temos uma imagem mostrando, ó, tá? Os seus genes alelos iguais para uma determinada característica, né? Que pode ser dominante ou recessivo, que a gente já vai ver daqui a pouco, tá? E também o seu genótipo ele pode ser diferente, então, que nós chamamos isso de heterozigose ou heterozigoto. Então, indivíduos que apresentam 2 genes alelos diferentes, né, são chamados de heterozigotos, tá? Ou híbrido. Então, quando uma determinada característica os alelos são diferentes, o heterozigoto pode produzir gametas dominantes ou recessivos. Já o homozigoto, ele só vai ter, né, o seu homozigoto, ele vai produzir apenas um tipo de gameta, seja ele dominante ou recessivo. Então, o heterozigoto, ele pode ser dominante ou pode ser recessivo. Por exemplo, olha aqui, exemplo, A grande e Azinho, tá? Então, significa que seus alelos são diferentes. Você herdou do seu pai um gene de cabelo preto, só que você herdou da sua mãe um gene de cabelos castanhos, tá? Então, o gene de cabelo preto, ele é dominante, por isso que ele está em letra maiúscula, grande. E o gene de cabelo castanho é recessivo, por isso que ele está representado com por letra minúscula. Então, A grande e Azinho é heterozigoto, porque os alelos são diferentes. B grande e Bzinho, heterozigoto. A grande, o indivíduo é homozigoto e ele pode ser dominante ou recessivo. Já, né, o heterozigoto, tá? Ele só pode produzir gametas dominantes, e recessivos, tá? Já o homozigoto não, ou o seu gameta é dominante ou o seu gameta é recessivo. Aqui também nós temos uma imagem, ó. O heterozigoto, genes alelos diferentes, tá? A grande, Azinho, B grande, Bzinho. Eles vão determinar uma mesma característica, só que aí nós vamos ter
né, esses genes alelos diferentes. E vão determinar a cor do cabelo, sendo que um é a cor preta, por exemplo, e a outra é a cor clara, né, a cor castanha. Então, o heterozigoto, os seus genes alelos são diferentes, representados pela letra maiúscula e por uma letra minúscula. Já o homozigoto, ele é representado ou por letra maiúscula ou por letra minúscula. Se for letra maiúscula, ele é dominante. Recessivo, letra minúscula. Dominância. A gente acabou de falar de gene dominante, gene recessivo, mas o que é isso? O gene dominante é o indivíduo, o gene é dito dominante quando, mesmo estando presente em dose simples no genótipo, determina o fenótipo. Então, o gene dominante se manifesta tanto em dose dupla, homozigose, quanto em dose simples, heterozigose. Então, o gene dominante é representado pela letra maiúscula. Apresentou letra maiúscula, essa característica ela vai ser dominante. Apresentou letra minúscula, essa característica vai ser recessiva. Então, o gene dominante, mesmo ele tendo genes alelos diferentes, ele vai determinar a característica. Eu acabei de falar para vocês, por exemplo, cor dos olhos pretos escuros e cor dos olhos azuis, né? Digamos, a cor dos olhos pretos ela é dominante, né? E a cor dos olhos claros ela é recessiva. Então, se for heterozigoto, você tem o gene dominante, você tem o gene recessivo, né? Só que o gene dominante não deixa o gene recessivo se manifestar. Embora o seu genótipo, a sua constituição genética, você tenha o gene para aquela determinada característica, só que o gene dominante ele não deixa essa característica se manifestar. Ah, mas por que a minha mãe tem olhos azuis e eu nasci de olhos pretos? Porque o seu pai tem o gene dominante de olhos pretos. Então, a cor escura, os olhos pretos, ela é uma característica dominante e ela vai inibir a característica recessiva, que é olhos claros. Então, você é um indivíduo heterozigoto, você tem genes alelos diferentes para uma mesma característica. Então, os indivíduos, aqui nós temos um exemplo, R grande e R grande é Rzinho para o fator RH, que são RH positivo, né? Então, o gene dominante ele pode ser todo maiúsculo ou você pode ter o maiúsculo e um minúsculo, tá? Recessividade. O gene recessivo é aquele que, estando em companhia do dominante ou heterozigoto, se comporta como inativo, não determinando o fenótipo. O gene recessivo só se manifesta em dose dupla, em homozigose. Se você receber, né, tanto o gene recessivo do seu pai quanto o gene recessivo da sua mãe. Então, o gene recessivo é representado pela letra minúscula. Então, um exemplo, o alelo R minúsculo, uma vez que um indivíduo é Rzinho é RH negativo, tá? Então, o gene recessivo ele sempre é representado pela letra minúscula e o gene dominante é sempre representado pela letra maiúscula. Cariótipo. Dá-se o nome de cariótipo ao conjunto de cromossomos da célula, considerando o número de cromossomos, sua forma e tamanho e a posição do centrômero. Tá? Então, o cariótipo, tá, é o conjunto de todos os cromossomos da célula. Tá? Então, aqui, olha, nós temos o ser humano, ele apresenta 23 pares de cromossomos, porque nós recebemos 23 do nosso pai e 23 da nossa mãe. Então, quando eles se unem na célula ovo-zigoto, eles ficam as pares. Então, nós vamos ter 23 pares de cromossomos. Individualmente, simples, nós teríamos 23 com mais 23, o número total de cromossomos das nossas células é 46, tá? E esses cromossomos, eles são, né, eles têm que ter o cariótipo, ele é o conjunto desses cromossomos que tem a mesma forma, o mesmo tamanho e a mesma localização do centrômero. O cariótipo do homem ele é diferente do cariótipo
da mulher, né? Por quê? Porque a mulher ela apresenta um par de cromossomos X e o homem apresenta um cromossomo X e um cromossomo Y, que nós chamamos de cromossomos sexuais, que são os cromossomos que determinam o sexo do indivíduo. Então, aqui nós temos, né, o cariótipo de uma mulher, porque ela tem um par de cromossomos X, né? Os seus 2 cromossomos, ela é XX, que determina o sexo feminino. E o cromossomo, o cariótipo do homem vai apresentar um cromossomo X e um cromossomo Y, que são os cromossomos sexuais que vão determinar o sexo do indivíduo. Então, essa é a diferença entre o cariótipo do homem e o cariótipo da mulher. Genoma. Dá-se o nome de genoma ao conjunto completo de cromossomos, N. Então, um conjunto completo de cromossomos nós chamamos de N, ou seja, de genes herdados como uma unidade. Então, o conjunto de genes da sua mãe nós chamamos de genoma. E o conjunto de genes, né, do seu pai nós chamamos de genoma. Também nós temos os cromossomos autossomos, que são os cromossomos que não se relacionam com o sexo do indivíduo, que eu acabei de falar para vocês, e os cromossomos sexuais, que são os cromossomos que determinam o sexo do indivíduo. Caráter. Caráter é qualquer aspecto que o indivíduo manifesta. O caráter pode ser hereditário, depende de genes, e adquirido, que não depende de genes. Então, o caráter adquirido pode ser congênito ou tardio. Célula haploide, célula diploide. Nós já falamos várias vezes, né, durante a nossa aula em célula haploide e em célula diploide. As células haploides é a célula que possui um lote cromossômico, ou seja, são as células reprodutoras, os gametas, o óvulo e o espermatozoide. São as únicas células que apresentam 23 cromossomos. Então, N na espécie humana significa 23 cromossomos. E a célula diploide, 2N, significa 46 cromossomos, que é a célula que possui 2 lotes cromossomos, ou seja, é a célula que vai, né, por exemplo, a célula zigoto, que resulta da união do óvulo com o espermatozoide, ela é uma célula diploide. Já as células chamadas de gameta, óvulo, espermatozoide, são as únicas células haploides, que vão apresentar 23 cromossomos. Isso na espécie humana. Células somáticas, germinativa e reprodutora. Célula somática é uma célula diploide que se divide para formar o corpo dos seres vivos. A célula da pele, do coração, do pulmão, são células somáticas. Por quê? São células diploide que apresentam 46 cromossomos, no caso da espécie humana, no seu núcleo. A célula germinativa é a célula diploide que se divide para formar os gametas. Também é uma célula que vai apresentar na espécie humana 46 cromossomos. São as células que vão originar o óvulo e os espermatozoides. E a célula reprodutora são as células haploide, que tem relacionada com a reprodução, que são óvulos e espermatozoides que terão a metade do número de cromossomos. No caso da espécie humana, 46 cromossomos cada uma, porque elas se unem na fecundação, originando as células com 46 cromossomos. Mitose. Mitose é a divisão de uma célula mãe em 2 células filhas, sem alterar o número de cromossomos, né? E a meiose é a divisão de uma célula mãe em 4 células filhas, sendo que o número de cromossomo é reduzido à metade. Então, o ciclo de vida da maioria das células é composto de um período em que a célula realiza atividades, como produção, armazenamento de substâncias, crescimento, entre outras. E um período em que a célula se divide, originando novas células. A esse período nós chamamos de divisão celular,
que é comandada pelo núcleo da célula. Existem dois tipos básicos de divisão celular, que é a mitose e a meiose. A mitose é um processo em que a célula-mãe, vocês podem observar aí na imagem, vai originar duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. Se essa célula, no caso do ser humano, tem 46 cromossomos, ela vai se dividir e vai formar células também com 46 cromossomos. Então, por exemplo, você tem algum ferimento na pele. Com os dias, esse ferimento está cicatrizado. O que aconteceu? As nossas células, elas se regeneraram, elas se dividiram e formaram novas células. Então, essas novas células formadas possuem o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Então, a mitose, ela é o processo que ela permite o crescimento dos seres vivos, a reposição de células que se desgastaram e morreram, E nos seres unicelulares, a mitose ela é um meio de reprodução, por exemplo, em bactérias, protozoários, ela permite a reprodução desses seres. A meiose é um tipo de divisão celular que origina, no final desse processo, 4 células filhas, vocês podem observar aí no esquema, com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então, a célula-mãe tem 46 cromossomos, as 4 células filhas no final, elas não vão ter 46 cromossomos, elas terão apenas 23 cromossomos cada uma. Então, nessas células, os cromossomos também são duplicados no início da meiose, porém ocorrem 2 divisões celulares, resultando em 4 células e na redução da quantidade de cromossomos. Nos animais, incluindo nós, seres humanos, a meiose ocorre em células germinativas, localizadas nas gônadas, originando os gametas, que são as células sexuais que se unem na fecundação, formando um novo indivíduo, como eu falei para vocês. Os gametas, eles são células haploides e contêm metade do número de cromossomos da espécie. Ao se unirem na fecundação, originam o indivíduo diploide, ou seja, ocorre o restabelecimento do número de cromossomos padrão da espécie. Então, a espécie humana ela apresenta 46 cromossomos, que é igual a 2N. Tá? As células diploides são essas células que apresentam 46 cromossomos. Já as células haploides são as células que vão se originar a partir desse processo de divisão celular chamado de meiose. E elas surgem a partir de células germinativas, que são células diploides, que vão originar 4 células filhas com a metade do número de cromossomos, que durante a fecundação ocorre o restabelecimento do número de cromossomos característicos de uma determinada espécie. No caso da espécie humana, as células da pele, do coração, do pulmão vão apresentar 46 cromossomos, que são células diploides. Já os gametas, óvulo e espermatozoide, irão apresentar apenas 23 cromossomos, que são as células haploides. As células germinativas são células diploides que vão originar as células haploides, os gametas, os óvulos e os espermatozoides. Assim, o novo indivíduo ele vai possuir, para cada par de cromossomos homólogos, um herdado da mãe e o outro herdado do pai. Por isso que nós vamos ter lá no núcleo da célula, durante a divisão celular, nós vamos ter os cromossomos aos pares, que nós chamamos de cromossomos homólogos. Um cromossomo você vai herdar do seu pai e um cromossomo você vai herdar da sua mãe, tá? Durante a fecundação. Sendo assim, os gametas são responsáveis pela transmissão das características genéticas dos pais para filhos. Os gametas podem conter diferentes combinações dos cromossomos do indivíduo que originou. Por exemplo, considerando uma espécie com 4 cromossomos, o gameta de um indivíduo pode ter todos os cromossomos herdados da mãe ou do pai. O primeiro cromossomo do pai e o segundo da mãe, ou vice-versa. As diferentes combinações possíveis entre os gametas do pai e os da mãe é o próprio processo
da meiose contribui, que nós chamamos de variabilidade genética, que é fundamental nos processos evolutivos. Então, através desse processo, né, nós vamos ter cada indivíduo, né, apresentando suas próprias características. É por isso que todo indivíduo, todo ser vivo, ele possui o seu próprio genótipo, a sua própria carga hereditária, né, que é herdada do seu pai e da sua mãe. Então, essa mistura de genes, elas vão determinar indivíduos com suas próprias características. E essas próprias características que cada um herda, nós chamamos, né, de variabilidade genética, que é fundamental, né, para o processo que nós chamamos de evolução das espécies, que nós vamos estar estudando, né, num próximo momento, esse fenômeno, né, que foi estudado, que foi investigado através também da biologia. Então, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido a nossa aula de hoje, né, e que vocês possam estar resolvendo a atividade, né, com clareza sobre cada conceito que nós observamos hoje sobre a genética.